Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 3 de janeiro de 2026, 8 horas, horário de Brasília. Corpo do Exército Azov transforma Dobropilha em inferno para os russos. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe com suas redes sociais, é importante, indique o vídeo, indique o canal. Ajude o canal, ajude-me que vamos assim crescer juntos, vendo a verdade dos fatos. Muito obrigado, faça seus comentários que são sempre muito bem-vindos. A Brigada Azov transformou Dobropilha num inferno para os russos. Equipamentos e corpos ficaram espalhados pela região. Equipamentos, eu dei um breve spoiler ali no vídeo anterior, mas na realidade 30 equipamentos pesados, para não entrar em delongas depois, entre tanques e blindados de combate, que são os blindados que transportam tropas, foram todos destruídos agora, essa semana, num ataque que foi movido contra as posições ucranianas na tentativa de tomar Dobropilha. Foram todos repelidos e os tanques e blindados foram destruídos, queimados, etc. A 12ª Brigada Azov, que é na realidade um corpo de exército também, um corpo de exército, se eu não me engano, tem 3 brigadas dentro, ele cresceu muito, né? A Brigada Azov, o Corpo de Exército Azov começou como batalhão em 2014, ele teve muita bravura na resistência na região de Donetsk, era formado por voluntários que resistiram à ocupação russa em 2014. Eles pararam daí porque foi feito um acordo em Minsk, mas eles estavam expulsando os russos da região. Lamentavelmente, inclusive foi um acordo muito ruim para um cessar-fogo que durou até 2022. Um cessar-fogo que de fato nunca houve porque os russos traíam toda a noite, rompiam esse cessar-fogo e bombardeavam com artilharia ou mísseis e mesmo com snipers, atiradores de elite que se aproximavam para alvejar as tropas ucranianas nas suas posições. Eles nunca honraram. E ele começou dali, era um batalhão, depois foi transformado num regimento. Regimentos são 3 batalhões, né? Normalmente o exército são sempre múltiplos de 3. Então, regimento, 3 batalhões, e daí virou brigada, e aí virou corpo de exército, que o corpo de exército são, em princípio, 3 brigadas. Mas tem mais coisa agregada, que eu não me lembro, né? Tem forças de tanques, tem artilharia, tem logística, tem uma série de coisas que compõem tanto a brigada quanto o corpo de exército. Então, é assim mais ou menos que funciona uma estrutura, a grosso modo falando, né? E então eles assumiram as posições defensivas ali em Dobropilha com muito sucesso. As unidades da brigada estão realizando missões de combate na área de responsabilidade ali, né? Ali esse é o primeiro corpo de exército Azov, né? Ele faz parte das unidades da Guarda Nacional. Estão destruindo ativamente as forças inimigas. Em cooperação com unidades das forças de defesa, estão conduzindo operações de contra-sabotagem, ataque e busca, e reforçando a linha defensiva nessa área, segundo as informações que vêm do fronte naquela área. A Brigada Azov, ela está aumentando significativamente, ou já aumentou, né, pelos bons resultados, quando chegou na área, o poder de fogo do Corpo de Exército e sua capacidade de buscar e eliminar as forças inimigas. As forças do Corpo de Exército Azov estão agora combatendo não só para defender dentro de Dobropilha, mas na região, e fazendo também incursões contra as tropas russas, deixando-as em pavor. Já até o nome do Azov, os russos não gostam de combater, porque normalmente eles têm sempre bons resultados, trazendo muitas baixas para o exército russo, e muitos prejuízos em perdas materiais também. Essa área estava anteriormente sob a responsabilidade de um outro grupo, chamado Grupo Tático de Pokrovsk, que tinha outras unidades lá dentro, mas eles não estavam se saindo muito bem, então o Corpo de Exército Azov, ele assumiu aquela região. Na realidade, acabou reforçando, não que eles mandaram o pessoal embora, que estava lá, né? E ali tem pelo menos uma das brigadas do Corpo de Exército da Azov está ali.
A Brigada Azov já lutou, eles que expulsaram de Toretsk, quando os russos tinham entrado e pegado, não quase 100%, porque a parte da retaguarda, mais para o oeste de Pokrovsk, onde os ucranianos conseguiram manter e depois avançaram, quem avançou e quem tirou os russos da cidade, hoje eles têm alguns pequenos bolsões ali, ainda dentro da cidade, mas muito pouco, que foi de fato o corpo Azov, o corpo do exército Azov, né? E embora que eles também já estivessem em Pokrovsk na época, mas eles que fizeram esse trabalho, porque é muita gente, né? 3 brigadas eles conseguem dividir e são todos profissionais. Lembrando que eles defenderam e acabaram se rendendo lá na cidade portuária de Mariupol. Mas depois foi feita a troca de prisioneiros e os oficiais que comandaram, que foram feitos prisioneiros, estão novamente no comando das unidades desse corpo de exército. A Rússia tenta tomar ali também a Pokrovsk e Mirnograd desde o ano passado, e ali dobra o pilha. Né? No Pokrovsk já há 2 anos, mas Mirnograd estava meio quieto, tinha combates ali. Agora, esse ano, ano passado, eu digo que eles engrossaram mesmo, do segundo semestre para cá, mas não estão tendo resultados. Os russos estão atacando continuamente defesas ucranianas na região de Dobrupilha, perto das aldeias de Shakhov e Sofiyka. Sofiyka vem de Sofia, né? Sofiazinha. Sofiyka é a aldeia de Sofiazinha. Eles estão utilizando ativamente equipamentos militares na região, né? Os russos, eles não, como eu disse para vocês outras vezes, eles não têm mais muitos tanques, porque perderam aí mais de 12 mil tanques de guerra, né? Mas quando tem tanques, eles estão justamente nessa região, a região de Pokrovsk, que eles estão investindo, mas assim mesmo estão perdendo, tanto que perderam agora, entre blindados e tanques de guerra, 30, agora essa semana passada, né? Eu me esqueci que mudou de semana, eu falei como se fosse a semana anterior ainda, mas é a semana passada, né? E um absurdo que está acontecendo, segundo relatos do Azov, nessa região ali, onde eles estão, Dobrupilha e mesmo em Mirnograd, as baixas russas chegaram ao absurdo, está 15 para 1. Ou seja, 15 baixas russas para uma baixa ucraniana. Isso é porque a Rússia está insistindo de uma maneira tão forte, de uma maneira tão grande, que eles não estão mais se preocupando nunca se preocuparam com as vidas dos seus soldados. Estão mandando, na realidade, todos para a morte ali, sem nenhum resultado. Não, pelo menos, quando obtém algum resultado, é um resultado muito pequeno que não vale a pena. E eles dizem, né, segundo os comandantes, que recuar de Pokrovsk significaria perder posições estratégicas. Então eles não pretendem recuar de Pokrovsk, uma retirada implicaria essas perdas que eles não querem e pretendem retomar. Eu tenho uma avaliação do que eles pretendem fazer, é uma coisa parecida que fizeram em Kupiansk, que expulsaram os russos de Kupiansk numa parte da cidade que eles estavam. Os russos nunca tiveram 100% da cidade de Kupiansk. O que eles fizeram? Agora com a chegada do Azov, que já está há um tempinho lá na região de Dobrupilha, Mirnograd, então agora eles devem mandar uma parte, eu imagino, na minha avaliação, ou pelo menos outras tropas, porque agora essa semana já entraram os tanques Abrams, né, que estão atacando. E eles vão tentar cortar a logística russa e a chegada de tropas, ou seja, para ninguém poder reforçar aquelas tropas que estão dentro da cidade. E vão expulsar aquelas que estão na periferia, que é onde eles têm comunicação com quem está dentro da cidade. Então eles cortam, combatem, empurram quem está fora da cidade, empurram para fora, né? Mas eles cercam, porque aí os russos dentro ficam cercados, e aí ou eles morrem ou se entregam, que é o que aconteceu em Kupiansk. Aí as últimas notícias, vocês lembram, eles já estavam se entregando, grupos inteiros de 30 a 40, porque aí a Ucrânia monitorava quando vinha logística, que só podia vir com drones. Eles monitoravam onde o drone jogava a logística deles, e eles iam lá e neutralizavam os russos, e os russos, muitos, começaram a optar por se entregar, porque não podiam usar a logística, iam passar fome, acabaram ficando com pouca munição e acabaram se entregando. Em Kupiansk foi assim. Acredito que a mesma tática eles vão usar agora. É um processo um pouco demorado, lento, mas que dá bons resultados. Eles vão cercar e quem está dentro da cidade eles vão espremer de todos os lados. Eles têm como cercar ali, se eles conseguirem isolar daquela parte que ele ainda tem uma conexão com a
parte russa, e mesmo porque a parte russa ela está distante, não está tão próxima assim, então não fica tão difícil. Mas é demorado e trabalhoso, mas acredito que, na minha avaliação, que eles vão investir nisso. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, eu conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.